Olá, jovem! Desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, você já sabe. E hoje, direto ao ponto, vamos fazer o quê? A gente vai continuar a série de vídeos onde a gente olha para as redações nota 1000 e entende na prática o que está fazendo essa redação alcançar a pontuação máxima em cada uma das 5 competências. Então, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que, quando pensa no desenvolvimento da redação, trava. Trava porque não planejou ou porque não sabe quais são as partes essenciais dentro do desenvolvimento, e é o que nós vamos ver hoje. Já começamos essa série falando o que é essencial constar na introdução. Então, se você ainda não viu, olha aqui nos cards que você vai ver lá. Foi a aula da semana passada. Indo direto ao ponto, olha só. Então a gente vai trabalhar com as duas mesmas redações que a gente trabalhou na semana passada, porém agora nós vamos olhar para os parágrafos de desenvolvimento, tanto esse quanto a redação sobre a manipulação dos usuários, tá bom? Voltando aqui para a redação sobre a educação, os desafios da educação de surdos no Brasil, olha só. Ela trouxe como argumento 1 e argumento 2 o quê? Seja políticas públicas, foi o argumento 1. Cuidado, cultura acerca do deficiente auditivo no Brasil, o argumento 2. Então aqui no argumento 1, ela vai trabalhar no desenvolvimento 1, que a gente chama de D1 em geral, ela vai trabalhar o argumento 1. Quando ela for pro D2, ela vai trabalhar o argumento 2, tá? Então aqui trabalhando o argumento 1, olha só. É indubitável que a questão legislativa e a sua aplicação contribuem para o problema a respeito da educação inclusiva. Então ela já está trazendo a questão legislativa, está casando já com a ideia de políticas públicas, tá? Lembrar que o legislativo são os deputados federais, estaduais e os vereadores, são aqueles que criam e votam as leis para que a sociedade possa acessá-las, né, ter direitos ou deveres, beleza? Pessoas portadoras de qualquer deficiência, como a surdez, têm o seu direito à educação garantido pela Constituição e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então ela está trazendo aqui, ó, o repertório sociocultural dela. Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que eu ensino sobre o desenvolvimento? O desenvolvimento tem de ter o seguinte: você precisa aprofundar o seu argumento, e ao aprofundar o seu argumento, você precisa trazer um repertório sociocultural que dê força ao seu argumento, que dê peso para ele ser aprofundado, entende? Não adianta você trazer só opiniões da sua cabeça, ou, na minha rua acontece desse jeito. Não, você precisa trazer coisas que são compartilhadas pela sociedade, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, aqui, ó, nas linhas 7, 8, 9 e 10, ela conseguiu, então, aprofundar o argumento e já trazer um repertório sociocultural. A partir disso, olha só o que ela vai fazer. Contudo, cenários como a falta de profissionais aptos a suprirem as necessidades dessa parte da população, assim como a ausência de um maior entendimento dos fatores que os impedem a exercerem plenamente seu direito, impossibilitam sua eficiência. Então aqui nessas 3 linhas, ela está denunciando, ela está trazendo mais força para o argumento dela de que a questão legislativa não atende à demanda, de que existe um estatuto que está falando que as pessoas com deficiência elas têm direitos, e a falta de profissionais e também, né, a ausência de um maior entendimento dos fatores que impedem exercer mais direitos é que levam a essa ineficácia, então impossibilitam a sua eficiência. Aí ela vai fechar o D1 dela falando que, ó, tais legislações, essa que ela falou aqui no início, ó, questão legislativa, tais legislações apresentam resultados insuficientes, já que não são capazes de possibilitar uma conjuntura na qual a educação inclusiva represente uma opção viável a todos os surdos. A palavra insuficiente eu quero destacar aqui. Por quê? Porque a marca de autoria, e aí eu vou até voltar aqui na tela com vocês, a marca de autoria é muito importante. O que é a marca de autoria? É quando você, ao final do teu argumento 1, ao final do teu repertório, ao final do teu desenvolvimento 1,
você vai dar uma crítica, você vai tecer uma crítica. Só que essa crítica não pode ser, olha, eu acho isso. Não pode ser em primeira pessoa. Não pode ser em primeira pessoa do plural, quando você usa assim, ó, percebemos que isso deve ser mudado. Não, percebemos, quem é o sujeito de percebemos? Nós. Nós inclui você, você não pode estar explícito dentro do texto. Tá entendendo? Então a marca de autoria vai ser uma crítica velada que você, autor, coloca no final do teu D1 e do teu D2. No final do D1 e do D2, você vai fazer a mesma coisa. A dica aqui, com relação ao D2, é o seguinte. Perceba que, se você usou Constituição ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, no caso ela usou aqui no primeiro, no segundo ela não vai usar Estatuto de novo. Ela trouxe, ó, pesquisas realizadas pelo INEP, ela trouxe aqui, ó, o Durkheim, Emile Durkheim, que é um educador, filósofo importante também para a área da educação. Então você tem que entender que se o teu repertório sociocultural foi usado de um jeito que veio dos estatutos para poder aprofundar o teu argumento 1, quando você vai aprofundar o argumento 2, você tem que usar outro repertório sociocultural, tá? Então na prática o que eu estou dizendo é, o argumento 1 foi fortificado, foi fortalecido por esse repertório sociocultural. O argumento 2 está sendo fortalecido por outro repertório sociocultural, ó, outra fonte de pesquisa, beleza? Nem preciso ler o que está aqui. O que eu quero destacar para você é, demanda-se outra forma, outra fonte de repertório sociocultural. Você não pode usar filme como repertório sociocultural no primeiro D1 aqui e no D2 usar filme também. Ou usar o mesmo filme do D1 no D2. Se ela usasse, por exemplo, de novo Estatuto aqui no D2, com certeza ela não ia alcançar 200 pontos na competência 2 ou na competência 3. Tá me acompanhando, jovem? Tá me acompanhando? Se você estiver me acompanhando, eu já te peço para quê? Para você se inscrever e enviar sua redação. Tô te dando dicas aqui de redação, mas quero te ajudar na prática. Então coloca aqui nos comentários a sua redação que eu vou corrigir publicamente, obviamente. Por quê? Porque aí mais pessoas vêm ler a minha correção, os meus comentários. Como é que eu corrijo nos comentários? Copiando a tua redação e fazendo comentários em cima delas, geralmente entre parênteses ou colchetes, tá bom? Então te convido a se inscrever no canal e a enviar sua redação. Pronto, tendo feito isso, a gente vai olhar agora para outra redação, que é a redação sobre a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. A gente viu na aula passada, que eu deixei as aulas aqui no card, que os dois argumentos que ela trouxe foi o seguinte, ó, devido à falta de políticas públicas e ausência de consciência de grande parte da população, tá? Então, argumento 1 e argumento 2. A gente vai ver, então, que o desenvolvimento do argumento 1 já acontece aqui, ó. Mas olha só como ela faz. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que, no século XX, a Escola de Frankfurt, olha aqui o repertório sociocultural, já abordava sobre a ilusão, ó, citação direta, usando aspas. Essa citação é uma citação da escola, olha só. Então, a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural, disseminada pelos meios de comunicação de massa. Então, ela já está aprofundando o argumento 1 dela, trazendo o repertório sociocultural. No outro texto, o que ela fez? Ela trouxe o aprofundamento e depois o repertório sociocultural. Aqui não, ela está trazendo o repertório sociocultural para poder afirmar. Olha só, para ela poder aprofundar. Olha onde ela aprofunda. Atualmente, é possível traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de buscas ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Então aqui ela está aprofundando o argumento dela depois de trazer o repertório sociocultural. Entende como então é diverso? Você não precisa necessariamente trazer um aprofundamento para dar o repertório sociocultural. Não, você pode trazer o repertório sociocultural para então aprofundar. Beleza? E aí a gente volta para o texto para entender o seguinte. Ela traz então a marca de autoria. Se ela aprofundou e deu repertório sociocultural, ou se ela deu repertório sociocultural e depois aprofundou o argumento, na verdade, agora ela vai fazer o que se pede nos finais de desenvolvimento, que é o quê? Trazer a marca de autoria. Vamos identificar a marca de autoria aqui, olha só.
Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar corretamente, palavras como corretamente, na internet, explicando-lhe sobre o funcionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser consumidor consciente. Sobre como ser um consumidor consciente, Então, consumidor consciente, navegar corretamente, isso é intensificado. Essas palavras denotam a opinião do autor da redação. Para nós, corretores, essas palavras estão mostrando para mim, essa pessoa está colocando a opinião dela da forma que nós esperamos, que é de forma velada. Não pode ser de forma explícita. Eu acho que isso devia ser de outro jeito. Não. Percebemos que, ou devemos tal coisa. Não pode ter menções à primeira pessoa. Eu tenho um vídeo, que acho que é o vídeo mais visto aqui do canal, que eu falo sobre como escrever em terceira pessoa. Suave? Então, voltando aqui para o texto, vamos só bater de novo. Olha só. Aprofundar argumento ou dar repertório sociocultural que aprofunde o argumento, tanto faz essa ordem. O mais importante é você entender que o que é aprofundar o argumento. É você pegar aquela frase que você usou na introdução, e isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta na internet. Você tem que pegar essa afirmação e desenvolvê-la mais. Você não pode só repeti-la. E aí ela desenvolveu, dizendo sobre esse exemplo, que as pessoas são influenciadas, até mesmo manipuladas todos os dias, por meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais. Então ela está aprofundando, está explicando mais o argumento que ela só apresentou lá na introdução. A mesma coisa aconteceu com essa outra redação aqui. Ela aprofundou o argumento, trouxe um repertório sociocultural e trouxe a marca de autoria. Porque aqui, na introdução, ela só apresentou como? Seja pela ineficácia de políticas públicas vigentes. E essa ineficácia de políticas públicas vigentes vai ser desenvolvida, aprofundada e vai ser fortalecida com um repertório sociocultural. Repertório sociocultural. O que é? É aquilo que você viu e ouviu e leu do mundo. É aquilo que você consegue relacionar com o teu argumento e dizer, olha, esse argumento, ele se agrava por conta desses dados aqui que eu estou te comprovando. Então pode ser dados estatísticos, pode ser citação, pode ser... então na contextualização igual também pode ser? Sim, a contextualização também faz parte do teu repertório sociocultural. Só que ali na contextualização você só está introduzindo o tema. Nos desenvolvimentos, o repertório sociocultural ele vai fortalecer o argumento, ele vai deixar forte o seu argumento, e aí o seu texto vai ganhando coerência, tá certo? Então, essa é a dica principal de hoje e, obviamente, eu vou te convidar a, mais uma vez, conhecer o método Redação 4 Passos, tá? O método Redação 4 Passos tá aqui no link, é o meu site de correção de redação, tem aqui explicando o que é o método, ele não é uma mensalidade, é um valor único que você paga e é um valor que é do valor hoje de uma pizza. Tá? Se eu fosse cobrar por tudo que está sendo entregue, e aqui está dizendo 30 aulas, mas já tem mais de 60 aulas gravadas no método e disponíveis já, daria R$900. Porém, você tá aqui pelo site, você consegue com 90% de desconto. Quase 95% de desconto para falar a realidade. Só clicar aqui e conferir o preço, tá bom? Você ainda ganha bônus, como podcast, como mapa mental, como roteiro de escrita, você ganha o e-book. E se você quiser só o e-book para conhecer, não quero o método completo, quero só o e-book, também é um preço módico, o preço de uma cerveja, você compra hoje esse e-book. Só clicar aqui na imagem e ir direto pro site da Amazon, tá bom? Tem aqui o podcast, eu disse, tem podcasts que são entregues de maneira dentro do bônus. Se você quiser ouvir o primeiro programa para ver se te toca, você pode ouvir aqui no site, beleza? E tem 7 dias de garantia. Você adquiriu, se em 7 dias você percebeu que não vai te ajudar, que não é o que eu acho muito difícil, porque é um método que te ensina em 4 passos a aprender redação, aí você pode, se você achar que não te ajudou, você pode pedir e em 7 dias, sem nenhuma enrolação, eu devolvo todo o seu dinheiro. E se você tiver algumas dúvidas, tem ainda aqui uma parte de dúvidas frequentes, tal, beleza? É uma compra segura, é dentro do maior marketplace do Brasil, então hoje em dia tá bem seguro fazer esse tipo de compra de infoproduto, de cursos online, beleza? Com isso eu agradeço pela sua atenção e até breve!